Mas vamos lá, Tedesco, por favor. Deputado Paulo Ramos, senhores da mesa, primeiro agradecer o convite do deputado para estar presente aqui nessa audiência pública. Assim que soube, liguei para o Renan, que é assessor de Vossa Excelência, para que tivesse a oportunidade de fazer essa apresentação, de modo a tentar contribuir com esse debate. Queria só fazer minhas palavras também do Rogério. Não seria um grande deputado se não tivesse grandes assessores na sua equipe. Ainda é petroleiro o assessor, ainda tem essa... Além de ser colega nosso também lá da Petrobras, mas que tem tido sempre uma postura, o mandato, o gabinete, a assessoria sua, uma postura de estar junto com as nossas lutas. Não é a primeira vez, a última vez que eu estive aqui nessa casa foi justamente naquela audiência sobre a repactuação. E naquela ocasião, o representante da FUP esteve aqui presente, Paulo César, que está hoje como conselheiro deliberativo da Petros, não representando, obviamente, nossos interesses, dos participantes, mas sim da patrocinadora Petrobras. E aqui ele ficou sem dar muitas respostas, como o Rogério pedia aqui, muitas respostas, não conseguia dar. E realmente, eu acredito que se ele estivesse aqui hoje, tivesse a oportunidade de poder responder aos nossos argumentos, com certeza teria a mesma dificuldade. Dito isso, queria falar uma pequena correção. Logo no início, o senhor colocou a questão dos investimentos da Petros estarem submetidos ao governo federal. E eu queria dizer, primeiro, que isso é uma verdade absoluta. A Petros, a Previ, que é o Fundo de Pensão do Banco do Brasil, a Petros, que é dos funcionários da Petrobras, e a FUNCEF, que é dos funcionários da Caixa Econômica Federal, são 3 dos maiores fundos de pensão do país e que estão submetidos a políticas governamentais, sim. São um instrumento de política do governo. É importante saber disso. Isso é uma parte. Saber também que nem todos os investimentos que o governo faz são ruins para a Petros participar. O que não pode ter, de maneira nenhuma, é a contrapartida do governo em relação às medidas da Petros. Esses fundos de pensão, os 3 fundos de pensão, são fiscalizados de maneira diferenciada pelo governo, em função dos compromissos que o governo cria com esses próprios fundos. Então, se você hoje tem uma complacência da Previc, que é o órgão fiscalizador do governo, para com a situação da repactuação, da separação de massas, ou da retirada de patrocínio dos companheiros do Plano Compensul e PQU, que está acontecendo agora, como foi o dos companheiros da Braskem recentemente também, essa complacência da Previc se dá a partir dos compromissos financeiros e econômicos que o governo tem extraído da Petros com a contribuição da Petros, da FUNCEF e da Previ para a sustentação do projeto econômico do governo. Isso se materializa em investimentos, por exemplo, como de Belo Monte, por exemplo, do aeroporto de Guarulhos, por exemplo, os investimentos da Lupatec também, mas especificamente em relação à Petrobras, e muitos outros mais. Queria dizer, inclusive, que nessa questão de Guarulhos é exemplar para a gente poder entender. O aeroporto de Guarulhos foi colocado à privatização, ou concessão, como a presidenta Dilma costuma falar, para o setor privado. Muito bem, esse foi um dos melhores negócios para a Petros. Um dos melhores negócios para a Petros. Para o povo brasileiro, para o trabalhador brasileiro, para a população brasileira, é um péssimo negócio privatizar. Nós sabemos disso. Mas, para as empresas que compram as empresas privatizadas, e a Petros, nesse caso, assumiu um papel assim, um excelente negócio. Comprou a preço de banana um aeroporto que talvez tenha um dos maiores governos do mundo. Sabe quanto foi o total do investimento da Petros? Eu desafio aqui, para os companheiros falarem aqui da plenária, qual foi o total do investimento da Petros nesse negócio? Que ela fez esse negócio através da Invepar, que é o investimento em participações de empresa que ela participa com a Previ, com a FUNCEF, a Petros e a OAS. Sabe qual foi o total de investimento? 0. Nenhum centavo a Petros vai colocar. O negócio todo vai se pagar. Todo
o negócio vai ser pago pelo próprio negócio. Guarulhos saiu de graça para Petros. É uma ofensa ao povo brasileiro e um ótimo negócio para o fundo de pensão. Olha só a contradição. É uma contradição muito grande que nós temos. Queria entrar agora na pauta do dia, a questão da separação de massas, que tudo tem a ver com essa questão do investimento também. Mas é importante entender tecnicamente também o que significa a separação de massas. E é o processo de divisão do atual plano, que é um plano de benefício definido, um plano mutualista, em 2 novos planos. Que planos são esses? O plano Petros tem a Petrobras repactuados, que são aqueles companheiros assistidos e ativos, né, que repactuaram, totalizando mais de quase 59 mil companheiros, e os companheiros do plano Petros do senhor Petrobras não repactuado, um outro plano. Participantes assistindo que não repactuaram, ou seja, que não venderam o artigo 41, que é a questão do reajuste de benefício. Totaliza quase 20 mil companheiros desse plano. Quais são as diferenças que caracterizam essas 2 massas? Isso é muito importante saber, porque é verdade que existem massas diferentes no nosso plano. E a questão dos repactuados e não repactuados não é, e está longe de ser, a única diferenciação entre as massas que tem. E sequer é a principal. Eu digo para vocês, a gente tem defendido, eu e o companheiro Paulo Brandão, na época que eu fazia parte do Conselho Deliberativo, como representante dos participantes, que a massa dos pré-70, são os companheiros que entraram na Petrobras antes de 70, fosse sempre calculada atuarialmente à parte, dentro do plano. Porque se você compreender essa massa dentro do plano sem uma diferenciação, você contamina o cálculo das reservas matemáticas das demais massas. E sempre defendemos isso. 4 anos que eu tive no Conselho Deliberativo, junto com o Paulo Brandão, todos os nossos votos estão colocando exatamente a primeira questão. A massa dos pré-70 tem que ser separada. Quais são as questões que fazem, as características que fazem ser essas 2 massas diferentes? São 5. Primeira, o benefício da Petros desoptante pela repactuações é desvinculado do benefício da Previdência Social para fim de reajuste. Ou seja, quem não repactuou tem um reajuste sobre a renda global, certo? E quem repactuou tem um reajuste sobre o benefício Petros e sobre o benefício do INSS de separação. Não, todos, indistintamente. Quem repactuou é sobre a renda global e quem não repactuou é sobre a renda global, e quem repactuou o reajuste é pelo IPCA, né, no caso do benefício Petros, e pelo INPC, que é o índice do governo, para o INSS. Segundo item, o benefício Petros é reajustado pelo IPCA, acabei de falar. E o terceiro índice, o salário de participação utilizado no cálculo do valor do benefício inicial da Petros será valorizado pelo IPCA, não mais pelo índice de reajuste final do salário da patrocinadora Petrobras. Ou seja, o salário de participação vai ser corrigido pelo IPCA também. Quarto, a idade mínima exigida para recebimento da suplementação, aquela questão do pessoal lembra, 78, 79, 53 anos ou 55. E o quinto item, a maneira como calcula o critério para calcular as suplementações de pensão. É importante todos os companheiros saberem, deputado, que essas características diferenciadas são verdadeiras, são corretas, atualmente devem ser consideradas. A massa foi aprovada no Conselho Deliberativo com 4 votos a 2. Com isso, eu sempre costumo dizer, esse plano é um plano mutualista, é um plano de benefício nosso, é de benefício definido. Como é que é isso? Aqueles que se vão antes, mais jovens, deixam dinheiro no plano para aqueles que ficam mais tempo. Aqueles que ficam mais tempo, né, aproveitam mais do plano porque a média garante que aquele benefício dele vai ser mantido. Os filhos especiais dos petroleiros
são garantidos pelo plano, Pedro. Eu costumo sempre citar isso nas minhas palestras que a gente dá no país todo. Eu tenho uma prima chamada, falecida já, chamada Piu. A Piuquinha era bancada pelos pais dela, né? Ela era especial. Todo mundo sabe que as pessoas especiais, né, geralmente são muito longevas, né? Porque vão sempre ao médico. É por isso que a mulherada dura muito, né? Vai mais ao médico que os homens, né? Os homens vão pouco ao médico, duram menos, que as mulheres vão mais ao médico. E quem tem filho especial sabe disso, né? Os especiais vão mais ao médico, tem mais acompanhamento. E aí o que aconteceu? Os pais morreram, quem cuidava dela eram os irmãos. Os irmãos morreram, quem cuidava dela eram os sobrinhos netos, até que ela faleceu. Na família petroleira, quem cuida dos filhos especiais? É o Plano Petros, tem a Petrobras. A mutualidade, a solidariedade do plano é que faz com que a família petroleira possa cuidar dos seus filhos especiais. E, obviamente, se você rompe essa solidariedade, esse mutualismo, isso enfraquece ambos os planos. Ambos os planos. Mas você tem que romper, se você quer romper, se você pode romper, aí o doutor Rogério Derby estava colocando, se pode, né, legalmente, você tem que usar algum critério. Qual o critério? O critério é da composição da massa em si. Eles estão utilizando, e essa é a primeira grande ilegalidade, o critério da divisão proporcional entre as duas massas. As duas massas de participantes dividirão o patrimônio entre si proporcionalmente. Isso está escrito no processo. Ora, vou voltar aqui só para vocês verem. Não é isso aqui que diferencia as duas massas? Se as massas são diferentes justamente porque são mesmo diferentes, e de fato são, porque tem reajuste diferente, salário de participação diferente, idade para mínima, para recebimento da suplementação diferente, e o cálculo da pensão é diferente, então as massas são diferentes. Como você vai dividir os diferentes? Proporcionalmente. Nós fizemos essa questão, essa pergunta foi colocada justamente para o superintendente da Previc, o senhor José Maria Rabelo, por ocasião do congresso da ABRAP. Nós fizemos uma panfletagem. A ABRAP é a Associação Nacional de Fundo de Pensão, e todo ano tem um congresso nacional de fundo de pensão, que é um evento que reúne 3.000 pessoas, 3.000 delegados, algo assim. E nós fizemos uma ampla panfletagem lá e fizemos uma reunião com o diretor técnico da Previc, que é o senhor José Ferreira, e o presidente da Previc, o superintendente da Previc, que é o Zé Maria Rabelo, e colocamos exatamente essa questão: como dividir duas massas que não são iguais proporcionalmente entre si. Óbvio que uma delas vai estar prejudicada. Eu tenho dados aqui, e essa apresentação já está no computador aqui da assessoria, vou transmitir para o gabinete, todos podem pegar. São aqui os dados de composição das duas massas, repactuados e não repactuados, quem são ativos, aposentados, depois aqui por empresa patrocinadora, a Petrobras, a BR, a própria Petros. A própria Petros é patrocinadora do plano, e os demais companheiros do senhor Petrobras. São dados que tem nesse processo de separação de massas, que estão disponibilizados a todos vocês. A distribuição das provisões matemáticas estão aí, ó, 24,79 para não repactuados e 75,21. Observem aqui em cima. 24,79 para 24,67. Será que aquela diferença daqueles 5 itens faz um resultado patrimonial somente de 24,79, né? 0,12? Com certeza não. Porque a razão da separação de massas é justamente o risco que o Rogério Derby falava, e Paulo Brandão também complementou, em relação à forma de reajuste dos que não repactuaram. Nós que não repactuamos, vamos ter uma forma de reajuste diferente, está baseada no risco assumido pela patrocinadora, se houver reajuste acima da inflação para o pessoal da ativa.
será repassado a esses companheiros, deverá ser repassado, não é, a gente sabe, essas manobras da RMNR, dos níveis. Essa diferença, com certeza, não é de 0,12%. Eu vou avançar aqui para não tentar deixar vocês chateados pelo tamanho da apresentação, e não é o caso, de muito já foi esgotado pela própria mesa, mas é importante que vocês saibam que os dois planos, então, serão divididos, e para que esses planos sejam registrados, você tem o chamado Cadastro Nacional de Plano de Benefício. Quando a SPC foi remodelada a partir da Emenda Constitucional número 20, da Lei 109 a 108, ficou uma discussão dentro da SPC sobre a possibilidade de botar o CNPJ para os planos, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ou seja, cada plano seria uma entidade jurídica diferenciada, ou o CNPB, que foi adotado. O CNPB de um plano seria mais ou menos como um CPF nosso. Cada plano tem o seu. Ninguém pode ter 2 CPF, né? E ninguém pode ter 2 CPF, e também nem 2 pessoas podem ter o mesmo CPF. Pois bem, para consecução da separação de massas, a PETS pede 2 CNPBs. Um para o plano dos não repactuados e outro para o plano dos repactuados. Se tem 2 CNPBs, o que Rogério falava, o que Paulo Brandão falava e aquilo que o Alberto indagava é verdadeiro. Se tem 2 CNPBs, são 2 planos. Portanto, a votação que se fez no Conselho Deliberativo de separar as massas não é o que está sendo implementado pela direção da PETS. Se ela pediu para separar as massas e continuaria no mesmo plano, e ela pede agora 2 CNPBs, 2 cadastros diferentes, ou seja, um para cada plano, na verdade o que ela faz agora é cisionar, é fracionar, é dividir o plano de benefício. Por último, aqui estão os gráficos do fluxo de caixa. Isso aqui vai ficar à disposição de vocês a hora que vocês quiserem, senhor deputado. Isso a gente pode também trazer aqui outras informações quando for o caso, mas é só sobre o fluxo de caixa, tanto de um plano quanto o outro. Está aqui, ó. Esse aqui é um dispositivo chamado ALM, que é utilizado pela PETS. Poderia ser outros mais, né? E o fluxo de caixa está bom quando essa bolinha preta aqui, ó, ficar no meio do espaço vermelho. Quando ela sai dali, está descompassado. Tá certo? Tanto para um plano quanto o outro, essa questão não nos preocuparia agora. Tá? E por último, essa questão do Fundo de Recuperação dos Benefícios Concedidos, o FRBC. O que é isso? Essa proposta está no bojo da separação de massa, é importante que todos saiam daqui sabendo o que se trata. Vocês lembram que, na repactuação, quem repactuou abriu mão do artigo 41, ou seja, abriu mão da correção igual ao salário da ativa, e passa a utilizar o índice do IPCA para corrigir o salário, o benefício PETS, e o NPC para corrigir, né, o benefício INSS. Com isso, todos esses companheiros vão ficar afetos à situação do INSS. Por exemplo, a minha mãe deve estar nos assistindo lá na casa dela. Ela recebia uma pensão, quando o falecimento do meu pai há 20 anos, pelo teto do INSS, que era, 10 salários mínimos na época, né? Em torno disso. E hoje ela recebe uma pensão de 1,2 salário mínimo. Essa situação é a situação do nosso Instituto Nacional de Seguridade Social. O INSS faz uma correção do piso pelo salário mínimo e dos demais benefícios, todos os demais, pelo INPC. Como o salário mínimo tem aumentado mais que o INPC, nós sabemos disso, todos que ganhavam muito mais que o piso não têm os seus benefícios corrigidos igualmente, pelo INPC, e vai baixando a proporção.
Essa perda, os petroleiros estavam fora. O Silvio Cinedino sempre costuma dizer, isso é um absurdo. Toda a CUT, a própria FUP, a Federação Única dos Petroleiros, sempre chamou os aposentados, não é, Roberto, para lutar por um reajuste maior que o IPCA e pelo INPC. Sempre chamou. Invadem Congresso Nacional, né? Fazem passeata, fazem reuniões para que o salário dos aposentados do INSS tenha uma correção maior que o INPC. Muito bem, nós petroleiros participantes do Plano Petro, tínhamos isso em contrato. Em contrato. O nosso reajuste era maior que o INPC por contrato. Este contrato que os companheiros decidiram repactuar. E nos colocaram exatamente nessa situação. Para resolver isso para os repactuados, o que eles têm que fazer? Criar um fundo de recuperação dos benefícios concedidos. Tentar utilizar parte do superávit do plano Petros, do sistema Petrobras, repactuados, para utilizar, para fazer o quê? A correção dos benefícios a maior. Isso, além de ser uma excrescência, é uma ilegalidade, porque existe lei sobre isso. É a resolução 26, que trata do superávit dos planos. Isso também está na proposta de separação de marcas. Bem, eu vou falar, já falaram muito aqui o que nós estamos fazendo. A nossa votação, qual foi, o Paulo Brandão já falou. Vocês receberam um material que está aqui, vai ser distribuído pelo nosso amigo Arthur. Arthur é trabalhador lá da EPET. Não, é aquele outro do voto, que a gente já distribuiu, né? O material que vocês receberam é o voto que o companheiro Silvio Cinedino e o Paulo Brandão deram por ocasião da reunião. E também nós estamos distribuindo aí gratuitamente o nosso livro, meu e de Silvio Cinedino, que fala sobre governança em fundo de pensão, mas fala especificamente sobre também a troca de tábua da nacionalidade durante o episódio da repactuação. Por último, o Paulo Ramos, deputado, nós temos participado de diversas plenárias. Eu estou passando aqui para não tomar o tempo de vocês, né? E estamos aguardando em todo o país, né? O Paulo Brandão participou dessa plenária junto com o Rogério Derby lá em Brasília, no Congresso, sobre a questão sobre a regência da senadora Ana Amélia, né? Uma audiência pública também. E nós estamos com duas ações importantes que nós estamos acompanhando. Uma que questiona a legalidade da reunião que aprovou no Conselho Legislativo essa proposta, uma reunião que foi chamada extraordinária, quando na verdade era só para evitar que nós pudéssemos nos preparar, né, devidamente. E aqui essa ação está rolando no Judiciário. E além disso, nós temos uma outra ação para que a Previc se abstenha de apreciar essa proposta também pela sua ilegalidade. E a partir disso, obviamente, nós vamos ter desdobramentos, né, que nós vamos ter que acompanhar com calma. Tá? Nós temos também, estamos chamando uma reunião com a presidente da Petrobras, Graça Foster, em que nós vamos abordar duas questões importantes. Eu estou falando a EPET, a Associação dos Engenheiros da EPET, junto com os conselheiros eleitos da PET. Essa audiência, a nossa ideia é falar sobre dois assuntos. Um, a separação de massas. E a outra, o multipatrocínio. A última coisa que eu vou falar, deputado, para lhe chamar só a atenção sobre essa questão. A Petros se tornou de um fundo de pensão dos petroleiros para um fundo de pensão de multiplanos, certo? São 47 planos. Esses planos têm o seu custeio administrativo bancados por dois planos. O plano Petros do sistema Petrobras e o plano Petros 2. Ou seja, dinheiro dos petroleiros, tanto os novos quanto os antigos, está sendo utilizado para o custeio administrativo dos planos do multipatrocínio da Petros. Essa questão não é ilegalidade. A lei prevê que é possível o fomento, mas é necessária a devolução desse dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, recentemente agora fechou, né, o DDA. Fechou o plano DDA, que era um dos planos que tinha lá, sem que fosse pago um centavo aos cofres da Petros do dinheiro que ela investiu para fomentar esse plano. O que está acontecendo é uma sangria
que já sangrou 300 milhões de reais e que deve sangrar muito mais se a gente não der um basta nisso aí. Então essa reunião com a presidente Graça Foster vai discutir a separação de massa, mas vai discutir também o multipatrocínio da Petros. E é importante, Paulo Ramos, eu sei que você é um preocupado, um dedicado às causas dos trabalhadores, que você, na medida do possível, a gente, voltando a conversar mais à frente, a gente possa realizar eventos como esse aqui, que o senhor está de parabéns por ter realizado, para dar reverberação, né, ressonância à luta dos petroleiros, também na questão do multipatrocínio da Petros, que é mais uma sangria que nós estamos sendo submetidos. O senhor permite uma intervenção? Eu já terminei já. Não, o doutor Rogério tem mais Pode falar. pergunta? Uma Tem duas intervenção. perguntas, mas não, Pedro. Vamos